e é bom ver esse auditório cheio por uma iniciativa tão grande como é o Start BSB para o ecossistema de inovação do Distrito Federal. A gente tem uma perspectiva muito interessante para essa modalidade que estamos fazendo para esse ano. Quem participou aqui do último Start BSB? Alguém se lembra? 2019? Então, nós tínhamos só a fase de ideação, não é isso? Muito bem. Então, agora a gente tem um programa estendido. Esse programa ele vai contar com 3 anos de duração. A ideia é que a gente consiga, nesse sentido, percorrer toda a trilha de inovação. Essa é a primeira modelagem que a FAPDF vai fazer nesse sentido, e nós vamos precisar muito contar com vocês sobre o que vamos poder fazer e quais serão os próximos passos para que esse Start BSB ele cresça ainda mais e ele possa fazer parte, no Distrito Federal, de fato, da consolidação dessa ideia de programas que percorrem trilhas de inovação e a consolidação das startups no Distrito Federal. Desenvolvimento de tecnologia e inovação, para nós aqui, é cara. E nós precisamos colocar isso e vender as soluções de vocês para o governo, para o Distrito Federal. Lembrando que a FAPDF ela tem um compromisso de reverter o orçamento e tudo aquilo que a gente fomenta, que hoje é 0,5% da receita corrente líquida do Distrito Federal, para projetos tecnológicos, científicos e de inovação para o Distrito Federal. Então, a gente precisa contar com vocês para isso e fico muito feliz de ver esse auditório pleno, porque eu tenho certeza que teremos boas ideias sendo executadas, bons projetos, boas ideias, boas incubações e boas acelerações. E a gente vai percorrer depois, vamos chamar os nossos anjos para que a gente consiga, colocar esses produtos no mercado e, quem sabe, a gente poder fazer o ciclo completo da inovação, fazendo retroalimentação de investimento por fundos de investimento, enfim, aquilo tudo que a gente sempre sonha, e que nem sempre é possível implementar logo na primeira saída. Bom, eu preparei aqui alguns esclarecimentos com relação ao programa, e vou ser breve para que vocês possam curtir aí a apresentação das executoras e para que vocês consigam, de fato, construir esse programa desde o primeiro dia até o final, com a ambição de que esses projetos eles se revertam, de fato, em produtos ou em melhoria das empresas ou em sair de uma ideia que está lá na garagem e virar um CNPJ. Não importa qual é o estágio de inovação em que você se encontra. O importante aqui é que a gente consiga, de fato, fazer com que esse ecossistema gire e o setor produtivo fique feliz conosco também no ano de 2024. Então, o nosso programa está instruído, está estruturado em três fases: a fase da ideação, a fase da pré-aceleração e a fase da aceleração. Os nossos recursos financeiros para 2024, 12 milhões, programa de execução, e de subvenção econômica para as startups, quase 30 milhões de reais. Subvenção econômica por fases. Então, na fase de ideação, 53 milhões de reais por startup. Desculpe, gente, 53 milhões, maravilhoso, não é? Muito bem! Palmas para a FAP! Tá vendo, gente? Hoje me provocaram agora a professora Mercedes, da CAPES, me provocou agora que a gente tinha que seguir a trilha da FAPESP. Eu estou inspirada, eu falei para ela, professora, mas é lá que eu miro mesmo, Então, já estou inspirada pela fala da professora Mercedes, e me imaginando FAPESP, maravilhosa, oferecendo 53 milhões de reais para cada startup. Vamos lá, 53 mil reais para a fase de ideação, o que é incrível, porque dentro da garagem a gente não tem nenhum real. Então, a gente quer que essas ideias elas saiam do papel. É mais do que eu ganho por mês, hein? Então, vamos dar valor a esse recurso. Pré-aceleração. 110 mil por startup. Então, aqui a gente já está numa fase de incubação. Quem participou, por exemplo, do Start BSB 1, muito provavelmente já de cara já pode estar aqui nessa fase de incubação, ou então, quem sabe, até já na fase de aceleração.
E a terceira fase, R$200 mil por startup, serão 20 beneficiadas, e eu espero que daqui, com certeza, a gente tenha excelentes produtos, ou pelo menos 20 produtos, para que a gente consiga oferecer no mercado do Distrito Federal. Professora Rose, tudo bem? Rafael Scalha, estou vendo aqui. Vou falando os nomes que eu conhecer. Viu, o Hugo também está aqui. Os nomes que eu conhecer, eu vou falando ao longo do... Não sei se a ginkgo biloba está boa, não, mas a gente vai tentar. Nós temos 3 instituições executoras que ganharam a concorrência, né, do primeiro edital. São aquelas empresas que vão estar mais próximas a vocês. São as empresas que serão os nossos braços executores. Então, é em quem estamos confiando o sucesso, que a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal está confiando o sucesso desse programa. Então, nós estamos dividindo essa responsabilidade porque nós não conseguiríamos fazer tudo. E essas empresas, esse ano, vão ser o nosso braço executor. Finatec UNB, Instituto Multiplicidade e Cotidiano, que é a nossa vizinha. Metas e flexibilidades. Metas mínimas. Instituições executoras devem selecionar quantidades previstas para cada uma das fases do programa. Ampliação das startups. É possível trabalhar com um número maior de startups utilizando o orçamento disponível. E a proposta da Finatec UNB, iniciativa de formar mais startups, é bem-vinda e promissora para o ecossistema de inovação. Alguns dos depoimentos que a gente pode encontrar aí desse programa que a gente está formatando. A gente espera que, ao final desses 3 anos de execução do Start BSB, a gente verifique, de fato, um impacto real no ecossistema de inovação do Distrito Federal. Quando essa gestão da FAP começou, nós tínhamos uma classificação no ranking de inovação do Brasil. O Brasília estava lá pelos 159, 169, alguma coisa assim. Já com as primeiras iniciativas, e isso pode ter sido uma grande coincidência, nós subimos, o Distrito Federal subiu para quarto lugar, Hugo? Quarto lugar em inovação. Isso é muito significativo e a gente consegue verificar desse dado que, com muito pouco, a gente faz muito. E agora a gente não está colocando muito pouco. A gente está colocando bem mais. O esforço está prolongado. O ecossistema está envolvido. A trilha de inovação está sendo cumprida. Então, a gente espera que, ao final desses 3 anos, Brasília seja, em primeiro lugar, a capital de inovação do Distrito Federal. Então, para a gente entregar aí alguma coisa nesse sentido. É importante dizer que esse esforço não é nosso, da FAP, é de vocês. Então, esse reconhecimento será nosso para vocês. E é importante que a gente esteja engajado e que a gente ande de mãos dadas nesses 3 anos para que a gente consiga fazer essa roda girar. Tá? Então, fomento mínimo, 53 milhões, lembra, né? Vamos ter aquilo no sonho. Empresas aceleradas, startups em preparação e fortalecimento local. Isso é o que a gente espera, pelo menos é o que a gente sonha, e pode ser muito mais, porque a gente pode realizar e, no fundo, o nosso sonho pode ser bem maior, né? A realização do nosso sonho pode ser bem maior. Os benefícios para os empreendedores, eu acho que a gente nem precisa falar muito: suporte financeiro, mentoria especializada, network garantido, como o de hoje aqui, e visibilidade dos produtos da própria instituição e dos produtos no mercado. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga crescer nessa iniciativa. E eu acho que eu acabei. Muito bem. Então, eu queria deixar essa mensagem de força. Não vamos esmorecer no meio do caminho, porque as dificuldades são necessárias para que a gente cresça. Né? Os erros fazem parte da construção do que somos, do que seremos no futuro. Né? Então, quando vocês
estiverem diante de um problema no desenvolvimento do produto, ou da ideia, ou no sai do lugar, busque ajuda. Nós estamos aqui dentro de uma comunidade, e essa comunidade ela vai ter como mote, ou como entrega, essa solidariedade entre o ecossistema do Distrito Federal. Somos poucos, somos muito pequenos, mas a gente espera que vocês façam grandes coisas daqui a 3 anos. Então, contem conosco aqui da FAP, espero que contem com todos, né, os nossos executores também, e a gente está aí à disposição. Gilmar está de férias, me delegou essa função hoje, é difícil substituí-lo, mas eu espero que todos cheguem de mãos dadas lá no final. Obrigada, gente. Boa tarde. Estão animados? Que bom, porque nós também estamos e nós precisamos de vocês. Bom, meu nome é Vitória Porto, para quem não me conhece. Hoje eu vim aqui representando a Finatec, que é a proponente principal, representando também nossas parceiras, a UNB e o IFB. E nosso objetivo é buscar pessoas que tenham boas ideias e empresas que estejam ali em estágio inicial e que busquem esse amadurecimento. Temos esse perfil aqui? Alguém? Pode levantar a mão? Olha, já vejo muitos candidatos. Quem tiver interesse, pode me procurar no final, que eu passo o contato, passo mais informações. O nosso objetivo é otimizar a vida de vocês e facilitar tanto o processo de inscrição, quanto o processo de mentorias, networking, o processo de capacitações em um modelo híbrido, que é personalizado e que também tem uma assistência direta da pré-incubação da UNB. O que significa que nós, além de oferecer uma imersão ideativa, ou seja, um processo de preparação assistido para pessoas que têm boas ideias e empresas de estágio inicial, nós também vamos oferecer uma residência em pré-incubação que vai facilitar a vida de vocês e vai permitir com que vocês, muitas vezes, tenham uma facilidade de acesso à fase 2, tenham uma facilidade de acesso ao crescimento, à expansão e à escalabilidade. Porque nós entendemos que o programa ele só faz sentido se ele for de fato alinhado numa trilha que seja tecnológica, inovativa, que cause impacto social e que mude o ecossistema. E por isso nós contamos com vocês. E nós não vamos oferecer só 50 vagas. Nós vamos oferecer 50 vagas diretas, mas nós podemos oferecer até 30 vagas além, ou seja, quase 80 vagas. Por quê, gente? Porque o nosso objetivo é ampliar o leque de oportunidades. As 50 primeiras empresas poderão e terão acesso à subvenção econômica da FAP no valor de R$53 mil. Já as 30 empresas adicionais que podem ser escolhidas, elas terão acesso a um prêmio de R$5 mil cada. Ou seja, é muita oportunidade, gente. É muita oportunidade. Tem muito tempo que a gente não vê uma oportunidade tão legal sendo oferecida pela FAP, sendo oferecida pelo ecossistema e sendo oportunizada em âmbito não só local, mas com uma possibilidade de crescimento e visibilidade nacional e, quiçá, internacional. E é por isso que nós estamos aqui disponíveis, porque nós entendemos que muitos fracassam por não planejar. Mas estamos aqui de mãos dadas com vocês para que vocês tenham a oportunidade de crescer planejando. E é com esse intuito e com essa expectativa que nós também, junto à FAP, ofereceremos ao final o prêmio. A FAP já previu em seu edital 11 de 2024, 3 primeiras premiações de 10 mil, 8 mil e 5 mil reais, salvo engano. E nós ainda iremos premiar mais 10 pessoas. 10 empreendimentos finalistas que chegarem ao final, que cumprirem todos os requisitos. Porque a gente entende que esse processo tem que ser um processo de capacitação, tem que ser um processo de testagem e validação, tem que ser um processo de conhecimento compartilhado e tem que ser um processo de parceria. Então, se vocês têm interesse, se vocês se identificam com essa proposta, se vocês querem conhecer mais, por favor, me procurem. Se você é pessoa física, quer se inscrever também, tem oportunidade, tem essa abertura, tá? Pessoa física pode se inscrever e tem até 7 dias úteis para abrir o seu CNPJ. Vitória, estou desesperada. Não sei como é que eu vou abrir uma microempresa. Não precisa ser microempresa, tá, gente? Pode ser MEI. Lógico que tem que estar alinhado com a sua atividade de fim e tem que ser legalmente ali, tá, amparado. Mas agora, olha só, gente, a facilidade que vocês estão tendo e a oportunidade de se destacar. E é por isso que eu agradeço esse espaço, agradeço em nome da Finatec, da UNB,
do IFB e dos diversos outros parceiros que sempre nos dão as mãos aqui, em momentos mais fáceis, em momentos mais difíceis. E o nosso objetivo é que vocês também se tornem nossos parceiros e que vocês cresçam tão além que vocês possam ocupar esse espaço de fala e, quem sabe, se tornarem mantenedoras desse tipo de iniciativa. Então, muito obrigada, agradeço e estão aqui abertas as inscrições da fase de ideação e pré-incubação. Boa tarde, pessoal. Nossa, tá bem cheio mesmo, hein? Acho que ainda não tinha olhado para trás. Meu nome é Juliana Martinelli, eu estou aqui representando o Instituto Multiplicidades. Eu sou coordenadora de incubação e metodologia do Instituto. A gente já faz vários processos de incubação, né? Já fez vários processos de incubação, formando aí quase 300 empreendedores para o DF, né? Jogando essas empresas, essas ideias, essas iniciativas para o nosso estado, para atender as demandas, com foco principal, tirando, né, a capacitação de ponta na parte empreendedora do plano piloto e levando também para as periferias de Brasília, que eu acho que é um grande objetivo do Instituto Multiplicidades. E a gente ganhou para tocar e gerenciar a fase 2 de incubação, já que é a nossa expertise e é o trabalho que a gente tem feito aí ao longo dos anos. Falando rapidamente assim, sobre a fase 2, né, serão 30 startups selecionadas para a fase 2, que podem pedir, né, até R$110 mil de subvenção. E, assim como a fase 1, a gente vai selecionar, além dessas 30, mais 5, de acordo com o ranking, né, da pontuação, da avaliação, para ganharem um valor aí de R$10 mil para tentar, né, essa jornada de incubação ao longo desse ano. Lembrando que o ciclo de incubação ele é de 2024 a 2025, ou seja, será um ano inteiro de capacitação empreendedora, de acompanhamento pelas instituições gestoras e seus parceiros nessa trilha. E aí, pegando um pouco da fala que a Vitória trouxe, né, a gente quer que vocês percorram um caminho. Então, tem a fase 1, tem a fase 2 e a fase 3. E são 3 anos desse edital rodando. Então, você pode ir amadurecendo a sua ideia, quem já participou de edições passadas, pode pegar, né, da fase que parou e começar aí da fase 2 e percorrer até a fase 3, o que eu acho bem interessante. Além disso, a gente também vai oferecer uma premiação de R$10 mil ao final para as startups que tiveram... aliás, é uma premiação de 10 mil, a gente vai dividir, né, esse valor com base no desempenho e no engajamento desses negócios, desses empreendedores. Justamente porque a gente vai medir, vai avaliar essa trilha que vocês percorreram durante o ano, para que a gente possa, né, premiar e valorizar o trabalho daqueles mais engajados. Eu tenho, até brinco, quem já fez processo de incubação lá no Instituto Multiplicidade sabe, né, que existem alguns dados oficiais de por que as empresas fecham, mas eu tenho um dado extraoficial que a Juliana criou, que muitas pessoas não estão preparadas para ser empreendedoras, né? Acho que 80% dos negócios fecham porque a gente acha que empreender é uma coisa e a gente se depara com uma realidade diferente. Então, nesse ano, vocês vão ter um ambiente seguro para experimentar. Na parte de ideação, né, na parte de aceleração talvez não tão assim, mais agressivo, né, porque a ideia é que vocês escalem o produto de vocês, mas na parte de ideação e de incubação é um ambiente seguro para vocês experimentarem, testarem e validarem o negócio de vocês. Então, eu agradeço pela presença de todos, espero muito que vocês se inscrevam, as inscrições estão oficialmente abertas, e a gente vai estar também acompanhando essas inscrições aí até o dia 18. Então, as inscrições ficam abertas até o dia 18, para vocês terem o melhor resultado, né? Tirarem o melhor proveito desse processo de inscrição, que às vezes a gente aprende muito mais do nosso negócio quando a gente vai se inscrever no edital, do que a gente aprendeu aí ao longo do processo rodando mesmo. Porque a gente precisa botar no papel todas as nossas ideias, né? E tem caracteres limitados, então nem sempre a gente consegue fazer isso da melhor forma. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês e boa sorte no processo de inscrição. Boa tarde. Prazer estar aqui. Meu nome é André Frois, eu represento a Cotidiano Aceleradora. Somos os responsáveis pela fase 3, fase de aceleração. A Ju brincou aí que não tão seguro, né? Porque é uma fase que a gente vai expor as empresas ao mercado. Essas empresas já estão expostas ao mercado e nós vamos acelerar
esse crescimento, esse canal de crescimento. Então, é justamente isso que a gente busca. Serão 20 empresas. No nosso caso, os prêmios e as bolsas serão destinados para os empreendedores mais engajados e aquelas empresas que atingiram a melhor performance, sendo performance justamente o crescimento. Tá? Serão cinco bolsas de R$ 5.000 para os empreendedores mais engajados e um prêmio de R$ 20.000 para a startup destaque, além da subvenção de R$ 200.000 até R$ 200.000 por cada empresa. Então, como foi dito aqui, é muito recurso para a gente, para o ecossistema como um todo. São uma trilha completa pela primeira vez aqui em Brasília e certamente a gente espera o número de startups, né, a densidade, tão dita densidade de startups, aumente e também o quanto que elas permanecem no mercado. Né? Então, para a gente atingir esse primeiro lugar, as empresas têm que prosperar. E nessa fase de aceleração é o famoso errar rápido, mas também crescer rápido. Né? Então, a gente vai buscar isso também. Eu estou vendo que todo mundo, a gente falou, as inscrições estão abertas, né? E acho que ficou para mim aqui falar onde. Né? Então, o site e beta, né, como sempre, a gente levantou esse site em tempo recorde. Então, qualquer dúvida, qualquer erro, qualquer coisa que vocês encontrem, por favor, estamos à disposição aí para resolver rapidamente. É o start.bsb.br. Lá vocês vão encontrar também as chamadas detalhadas de cada uma das fases, seguindo todas as regras que já estão presentes no edital da FAP 11 de 2024, que foi retificado, inclusive, e que está disponibilizado também no site para vocês. Boa, Ju, obrigado. Valeu. E aí, eu acho que, como terceira fase, eu acho que o mais importante agora, e eu tenho recebido já perguntas com relação a isso, qual a fase que eu estou? Né? Falaram fase 1, fase 2, fase 3, e aí, beleza. Qual que eu me inscrevo? Né? Então, a gente, em comum acordo, né, as três instituições, a gente entendeu que precisa ser por uma única fase. Então, nessa inscrição, você vai escolher qual a fase você está. E nessa primeira semana, a gente vai estar instruindo, né, você se, de fato, essa fase é a melhor fase que você, né, deve aplicar. Então, essa semana a gente vai fazer uma live, quarta-feira, com a turma da Lancei Essa aí, Rogerinho e a turma lá, que tem feito um trabalho bacana de divulgação, para falar um pouco mais sobre essa dúvida, né? Mas mandem informações para a gente, eu estou à disposição, Vitória, Juliana, enfim, Cotidiano, Instituto Multiplicidades e Finatec UNB. Tá? A gente vai disponibilizar também uma ferramenta que vai estar lá no site, para que você encontre a sua fase por meio de um formulário inteligente, que vai devolver em qual a fase acredita que seja a melhor oferta. Mas eu queria me arriscar aqui a dar marcos importantes para cada fase. Né? Então, quando a gente fala de ir fazendo de trás para frente, né? Quando a gente fala de aceleração, a gente pressupõe que você já tem cliente. Né? Então, você já tem cliente e você quer escalar o canal de crescimento para adquirir novos clientes de forma mais rápida. Na fase de incubação, você precisa validar o seu protótipo, não é isso? Seu famoso MVP. E, na ideação, ter a ideia para percorrer esse caminho todo. Tá bom? Então, assim, esses são os marcos mais importantes que a gente tem aí em cada uma das fases, mas a gente vai poder descer no detalhe de cada uma delas durante essa semana. Tá bom? Serão 300 startups ao longo de 3 anos, então espero conhecer muita gente nova, espero interagir com bastante gente e obrigado por essa oportunidade. Valeu, gente. Vamos agora abrir para dúvidas. E aí a gente leva o microfone aí. Dúvidas. Vitória, por favor. Ju. Renata também, não sei. Isso, a gente leva isso.
dúvidas? Nenhuma? Então tá bom. Opa, então tá ótimo. O edital foi bom. Tá chegando o microfone. Só um minutinho. Só colocar o microfonezinho aqui, por favor. Ah, tem que... Nessa fase de aceleração, eu já tenho vários clientes usando, né, já tenho feedback dos clientes, mas eu não estou faturando. Eu entro na pré-aceleração ou na aceleração? Você está gerando valor para o cliente? Se está gerando valor para o cliente, a gente entende que você está em crescimento. Não necessariamente seu modelo de negócio pressupõe faturamento. Eu sempre dou o exemplo do Instagram, não faturou nada até ser vendido, né? E estava em crescimento. Então, o faturamento ele não necessariamente indica que você validou o seu produto, né? Então, precisaria aprofundar. No teu caso concreto, se você ainda entende que está trabalhando MVP ou se você está escalando o canal de crescimento de aquisição de cliente. Essa é a definição para fase 2 e fase 3. Estou modelando meu produto mínimo? Estou. Fase 2. Não, meu produto mínimo está pronto, já gera valor, quero crescer o canal de crescimento, fase 3. E na fase de aceleração, necessariamente eu já tenho que estar com a empresa aberta ou tem esses 7 dias aí mesmo? Fase 2 e fase 3, empresa aberta. Fase 1, tem os 7 dias. Obrigado. Primeiro, parabéns pelo edital. Brasília estava pedindo, né? Essa é a prova, como está cheio esse auditório. E a minha dúvida fica, abriu para a DF RID, existe algum tipo de avaliação para contemplar e olhar para cada uma das localidades? A ideia é qualquer startup, para inscrição, qualquer startup do DF e RID. A seleção das propostas vão ser as seleções que vão ser feitas pelas executoras, pela escolha e aí ranqueamento de propostas, análise de, enfim, da capacidade do produto, enfim. Então, é uma concorrência, né? Mas não importa se você tem sede no Distrito Federal ou em qualquer lugar da RID, tá? Não sei se eu respondi. Assim, era mais ou menos isso mesmo, mas outra dúvida que chegou para a gente. Pessoas que têm a startup em São Paulo, mas moram aqui. Não. É Brasília. Pede na FAPESP. Pede pra FAPESP. Só complementando, o CNPJ tem que ser em Brasília, DF ou RID, e o endereço de domicílio do proponente também, DF ou RID. A gente vai ter algum espaço para contato, se a gente tiver alguma dúvida específica do edital, ou como é que a gente segue nesse caminho? No site, ainda não tem, a gente está subindo hoje, é contato@start.bsb.br, o e-mail, vai ver se está funcionando já, ou se o DNS já propagou, né? Mas você pode entrar em contato direto com as instituições executoras por meio do nosso Instagram, né? Tanto da Finatec, quanto do Instituto Multiplicidade, quanto da Cotidiano Aceleradora. Vai ter uma central entre vocês ou são únicas o trabalho? Vai ter uma central, tá? A gente está trabalhando em rede. Tá. Mas, se você for entrar em contato com as instituições individuais, seria interessante você entrar com a fase que você se identifica mais, porque provavelmente essa instituição vai conseguir te orientar melhor. Tá. E a dúvida, e como é que ficou a questão do Lattes? Vai ter que estar, o currículo Lattes vai ter que estar cadastrado, vai homologar pelo Lattes? Como é que vai ficar essa situação? Você tem que ter o cadastro no SIGFAP, que Isso. aí vocês entram... Essa parte é fundamental, deixar claro, porque senão a galera vai bater cabeça na hora que entrar no sistema para logar. Isso. E você precisa também fazer o formulário de inscrição no site. Não, então, ok, eu estou falando só do SIG mesmo, porque esse aí é o WOR. O SIGFAP ele vai ser avaliado pela FAP no processo de contratação, Isso. tá bom? Mas se vocês já quiserem adiantar esse processo de se inscrever no SIGFAP, pode fazer. Quem já é inscrito também, atualizar, né, as informações ali do cadastro. Mas o que a gente vai contar até o dia 18 para inscrição é o formulário que está aqui nesse site. Então até dia 18 não vai ter com SIG, porque Não, da outra não. vez ficou batendo, lembra que bateu cabeça pra caramba por causa disso. Então, Beleza.
Pessoal, uma informação muito importante. A inscrição ela é dividida em 2 etapas. Então, todas vão acontecer por meio do site, mas você só consegue passar para a segunda etapa se você passar pela primeira. Então, ela é um requisito. O que vai ter na primeira etapa? A primeira etapa da inscrição ela é compartilhada entre as fases. São as informações gerais do seu projeto, o resumo do seu projeto, título, as informações ali sobre o proponente, o coordenador, informações pessoais, informações básicas da empresa. Tendo sido feita essa primeira fase, então a gente vai entrar em contato com vocês, mandar o outro link de inscrição para que vocês possam dar seguimento, porque essa segunda fase é mais complexa. Então a gente entende que é bom vocês amadurecerem também, terem o tempo de voltar no edital, ler, terem o tempo de voltar na chamada, ler, e também, se for o caso, tirar alguma dúvida com as executoras aqui presentes. Então, é importante fazer esse movimento, porque vocês só poderão se inscrever em uma fase e, caso o proponente seja também o sócio da empresa, vocês só vão poder ter uma inscrição naquele CNPJ com atividade de fim. Então, tem que ter isso bem estabelecido, tem que ter esse critério muito bem entendido, para não correr o risco de vocês anularem a possibilidade de participação de vocês ou entrarem numa situação chata depois, ali ao longo do processo, de ter que ser analisada muitas vezes até mesmo pela FAP ou pela executora. Tá bom? Então, tenham isso em mente, utilizem as estratégias que vocês têm aí na mão e qualquer dúvida a gente fica à disposição também. É importante dizer que para o SIGFAP é só quem vai ser contratado. Então, assim, preocupem-se com as etapas primárias, porque o SIGFAP já é a cereja do bolo e aí, muito provavelmente, a gente aqui também vai dar assistência para vocês para mexer no SIGFAP, porque os nossos pesquisadores, eles já estão craques, né, professora Rose, de mexer com o nosso SIGFAP. Mas, para quem é de fora, né, do ambiente acadêmico estrito, é uma ferramenta né, que não é comum. Mas a gente vai dar suporte aqui também para esse acesso no SIGFAP. Mas não se preocupem com o SIGFAP agora, é só para quem chegar lá, então vamos nos preocupar com as inscrições aí. Só complementando também, assim, a gente fez um formulário simples que atende as 3 fases, né? Então, já entra, já valida. A gente também colocou perguntas frequentes no site, e que frequentes começou hoje, então, assim, são poucas ainda. Então, quanto mais vocês perguntarem, mais a gente vai alimentar esse FAQ, tá? Então, é isso. A gente está tentando estar o mais próximo possível de vocês, porque o nosso intuito, as 3 instituições, as 4, né, a FAP incluso, é que tenhamos mais propostas boas para a gente poder analisar as melhores, né? Para vocês terem ideia, no primeiro Start BSB nós tivemos 700 propostas e isso foi vindo num modelo meio que Shark Tank até chegar nas 50 que foram contratadas, né? Então, nós tivemos 700 propostas, precisamos barrar essas 700 propostas do primeiro 1. Eu queria ver a pergunta da senhora que está lá. Isso, muito bem, que está há horas tentando, coitada. Na fase 1, você vai ter 7 dias para criar a CNPJ. Oi? Depois de passar, né? Se selecionado, sim. Pessoal, são 3 fases diferentes que incorporam padrões de capacitação diferente e públicos-alvo diferente, mas que são complementares. A fase 1, que é a fase de ideação e pré-incubação, ela está muito voltada para quem está iniciando no negócio, às vezes até tem um protótipo MVP, mas está muito no início. A fase 2 já tem uma empresa montada, já está girando minimamente. A terceira, como o Frois falou, já tem uma cartela de cliente, já conseguiu ter validações e invalidações mais claras. Então, não é que vocês vão passando necessariamente de fase. Vocês têm que entender qual programa que vai responder às demandas e necessidades de vocês para se inscrever naquele programa. E aqui a gente está chamando os programas de fase. Então, a fase 1, ela está mais voltada para as empresas que têm um nível de maturidade menor, enquanto a fase 3, por questão sequencial, as que têm um nível de maturidade maior, tá? Deu para entender? Sim, eu tenho uma pergunta aqui sobre os tipos de empresa. Se é MEI, por exemplo, vai poder participar da fase 2 e da fase 3. E tem outra questão também sobre o proponente
de um ser membro de outro. Porque algumas empresas, eu sou sócio de uma empresa, mas eu ajudo outra, como membro, como CTO, como coordenador pedagógico. É possível eu ser proponente de um, né, e ser corpo, ou seja, membro de outro projeto, ou não? Uma vez que eu tenho minha inscrição como proponente nesse, eu não posso meu nome aparecer em nenhuma outra proposta, mesmo que eu não seja proponente, seja só parte do corpo daquela outra proposta. Eu acho que pelo edital não. Pelo edital não tem A proposta é da empresa. Certo. Tá? Então, se você faz parte de outra equipe, você pode fazer parte de quantas equipes você conseguir. Ótimo. Lembrando que tem que ter entrega, enfim, e quem for te dar mais cargos do que você dá conta, talvez o projeto dele não fique tão interessante, porque, enfim, uma pessoa só fazendo muitas coisas. A gente entende que startup, vocês estão muito no início, vocês estão começando, né, os negócios, mesmo quem está na fase de aceleração. Então, cuidado com essa multiplicidade. A ideia da fundação é oportunizar a mais pessoas, a mais CNPJs, tá? Eu não sei se eu respondi a sua questão. Eu respondi? Tá, 7 dias depois... E do MEI? O MEI vai poder participar da segunda e da terceira ou não? A segunda vai. A terceira não. Lembrando que a mesma MEI, se você colocar 2 vezes, você pode ser eliminado. Claro. Só complementando essa questão, né? Lembrando, o recurso só pode ser dado para um CNPJ. Então, você não pode ter o mesmo CNPJ recebendo mais de uma vez o recurso. Não, isso aí ficou claro. E o CPF do proponente também não pode receber, porque é ele que administra o recurso e é ele que também responde por aquele recurso. Então, também, o mesmo CPF não pode ser proponente de outras, mas parte da equipe, aí tanto faz. Uma outra coisa muito importante, gente, o critério de maior valor em qualquer uma das fases é equipe. Quando a gente se inscreve como MEI, a regra do MEI vale. O MEI é uma pessoa e um ajudante. Então, você não pode ter uma equipe numa empresa MEI de 3, 4 pessoas, tá? Então, quando você se inscreve como MEI, tem que tomar cuidado com isso. E quando vocês lerem o edital e também a nossa chamada de inscrição, vocês vão ver como que os critérios vão ser pontuados. E equipe é um critério muito valioso. Então, ter essa equipe bem estruturada, né? Vai te dar mais chance de pontuar aí para ter uma nota melhor no edital. E uma última questão sobre recebimento dos valores. Vai ser parcelado em 4 vezes, 2 vezes? E quando que é o primeiro valor vai ter entrada? Retificação, não sei se saiu numa parcela única, não foi? Foi. Parcela única. Ótimo, beleza. Cuidado. É parcela única que o dinheiro vai para a conta, mas você tem que gastar o dinheiro de acordo com o seu plano de trabalho. Só para vocês terem uma noção, vocês não vão botar 100 mil reais no bolso da startup de vocês. É uma conta conjunta com a FAPDF, num banco específico, que é o BRB, onde vocês vão fazer os gastos de acordo com o plano de trabalho, tá? Um erro no plano de trabalho, uma alteração no plano de trabalho tem que ser comunicado à FAP e aprovado. Vocês correm o risco de ter que devolver recursos se esse plano de trabalho não for seguido. Então, vai cair tudo de uma vez, vocês vão abaixar o extrato, achar que estão ricos, né? Mas tem que gastar direitinho, lembrando que é recurso público. Falei, deixa que eu bato. Seguinte, prestação de contas, toda vez que você tem um projeto com uma fundação de apoio à pesquisa e o recurso é público, você é gestor público daquele projeto, daquele dinheiro. Então, o rigor da lei vai ser aplicada. Então, eventualmente, na hora que entrar aqui no nosso acompanhamento dos projetos e, eventualmente, você já tiver transferido o valor para uma outra conta sem a observação do plano de trabalho, eu mando suspender o teu projeto. Você é gestor público daquele projeto, daquele dinheiro. Então, o rigor da lei vai ser aplicado. Então, eventualmente, na hora que entrar aqui no nosso acompanhamento dos projetos e, eventualmente, você já tiver transferido o valor para uma outra conta sem a observação do plano de trabalho, eu mando suspender o teu projeto.
Aí essa caneta é a minha. Você pode ter certeza que sou eu que vou fazer isso. E vou fazer sem dó, tá? Porque isso é recurso público e eu respondo junto com vocês. Então, essa responsabilidade o dinheiro e ele tem que dar pelo tempo do seu plano de trabalho. Então, ajustem o plano de trabalho. A professora, não estou vendo nenhum outro professor aqui, a professora Marileu já foi embora, mas a professora Rose pode testemunhar aqui como é que a gente faz com os professores. Então, mão de prestação de contas é mão pesada. Tá? Então, cuidado com a responsabilidade com que vocês vão mexer. Toda vez que eu converso com o Hugo a respeito de setor, de setor produtivo, a minha briga é essa. A entrega de dinheiro de fomento público para o setor produtivo não é dinheiro de circulação de caixa. Isso é o BRB por meio de um contrato que se chama empréstimo. E não é isso que nós não estamos fazendo aqui. Isso é muito importante saber também. As naturezas jurídicas do que nós estamos fazendo aqui é inovação. Está dentro de inovação e é para cumprir o programa e o plano de trabalho. O programa não será prejudicado por qualquer problema que vocês venham a ter com relação a isso. Mas o projeto de vocês individualmente será acompanhado com muito carinho. Só complementando, também tem como requisito do edital, os empreendedores são obrigados a participar das atividades das instituições gestoras e ter 75% de participação, né? Então, também não é só executar o plano, é participar de todo o cronograma de atividade que as 3 instituições estão propondo. E é um cronograma de 12 meses de trabalho. E aí, falando, né, nós, como instituições gestoras, nós também recebemos recursos para fornecer um bom programa para vocês. Então, também é meta nossa com que vocês participem. Então, essa troca ela tem que acontecer. O edital foi retificado, né? Continua sendo 11 de 2024. É importante, lá no edital, lá no site da FAP, tem um edital 12. É o Tecnova 3. É uma outra celebração que a gente tem que fazer, mas é o Tecnova 3. São semelhantes, principalmente com a fase 3, que ele tem um aspecto mais de aceleração. Mas falando do edital 11, Start BSB retificou, tinha uma limitação para até 24 meses, isso foi retificado e a gente se alinhou, né, a FAP se alinhou com o marco legal, trazendo o limite de 10 anos. Então, se você tem mais de 10 anos, você não pode participar, mesmo tendo pivotado. Boa noite. Eu me chamo Francisco, atuo na área de Health Analytics, e a minha dúvida é a seguinte: supondo que eu entre no edital, na primeira fase, e que depois de 6 meses, 8 meses, se identifica que a minha empresa, que o meu negócio, evoluiu e já se encaixa na segunda fase. Como será essa passagem? Isso é possível, não é possível? Como é que isso funciona? É possível, sim, essa passagem de fase, mas no ciclo 2025-2026, a gente vai abrir uma nova chamada, né? É lógico que as startups que passaram pelo processo da fase 1 já foram acompanhadas, né? Elas vão ter todas as ferramentas, né? Ferramentas bem desenvolvidas para a aplicação das próximas fases. Mas a gente vai abrir uma nova chamada, então não é garantia de que, até porque são menos vagas, né? Não é garantia de que se você participou da fase 1, você vai passar para a fase 2. Mas você tem muita chance de conseguir essa passagem aí. Lembrando que é de 50, 30, 20. Então, algumas vão, de fato, ficar para trás. É importante também ter em vista que o processo ele não é automático. Ele é sequencial, mas não é automático. Então, o que vai regulamentar esse processo são sempre editais e chamadas. No caso, hoje, o edital que a gente se ampara é o edital 11 de 2024 e temos chamadas que são ali suplementares ou acessórias. Mas é importante vocês terem noção desse regramento para conseguirem também utilizar essas informações a seu proveito e entenderem quais são os critérios que já estão disponíveis
nos editais e nas chamadas. Então, para cada uma das fases, são critérios diferentes. A gente tem informações que são básicas e são informações que são conexas e compartilhadas, mas o nível, muitas vezes, de cobrança vai ser diferente. No caso da fase 1, por exemplo, a gente vai avaliar o potencial inovador, a equipe, oportunidade ou problema de mercado, que já é bastante diferente do que é cobrado na fase 3. Então, é importante vocês avaliarem com esse olhar de temos essas informações, conseguimos oferecer de maneira aprofundada, minimamente, e gerar um impacto? Então, o impacto é grande parte da explicação do que a gente vai precisar ao avaliar os projetos e as empresas de vocês. Uma perguntinha rápida aqui. Vocês já lançaram as chamadas no site do próprio Start BSB, né? Essa lá traz as especificações e o detalhamento de cada critério de avaliação que vocês vão expor. Até o dia 18 de novembro, eu consigo submeter diversas e vocês vão constar a última somente? Tá. Obrigado pela pergunta, Cacá. Sim, é a última. E a gente está no site permitindo com que você edite, né? E não precisa ficar... É isso, Ricão? Estou olhando ali para o Ricão que ajudou a construir o site. Então, assim, você vai receber, na verdade, você vai receber tudo que você submeteu. Então, você pode copiar e colar para mandar, né? Então, é uma oportunidade de você ir construindo o seu entendimento e, no final, a gente vai pegar a última com a informação completa. Ok. Primeiramente, boa tarde, quase boa noite, né? Contextualizar para explicar minha pergunta, mas será rápido. Nós estamos no DF, todos os sócios são do DF, nós temos 1 ano e atuamos e já faturamos, né? Nesse último ano nós estamos crescendo mês a mês, duplicando o faturamento já, e trabalhamos na área de pesquisa, exatamente com pesquisa internacional. E a minha dúvida é, justamente incluindo, foi enfatizado que a empresa ela tem que gerar retorno direto ao DF. Se essa empresa ela tem na sua cartela de clientes pessoas do DF, pessoas físicas do DF, porém pessoas que não são do DF, elas já impactam nacionalmente, ela ainda se inclui. Como será a minha pergunta no final como é mensurado a capacidade dessa empresa de gerar impacto ao DF, tendo em mente que isso foi enfatizado algumas vezes? Como fui eu que falei, eu vou tentar responder. Você pode vender seu produto onde você quiser, tá? O que eu vou esperar no final de 3 anos desse programa? Que esse programa impacte o Distrito Federal. Porque eu, como gestora pública, vou pegar esse número e vou dizer, governador, quero mais orçamento para continuar o programa. Se todas as startups daqui pegarem o dinheiro daqui e forem aplicar para fora e não der impacto no Distrito Federal, o que acontece com o programa? Beijo, não me liga. E nunca mais o setor produtivo vai poder vir falar comigo isso aqui. Então, assim, não fale isso para fora. Guarde isso para você. Você pode vender para quem você quiser, mas tem que ter aplicação aqui, porque nós vamos precisar que esse programa dê impacto aqui. Mais uma vez, estamos tratando com dinheiro, orçamento é público, é 0,5% da receita corrente líquida do Distrito Federal, ou seja, vem direto para a Fundação para fomento de pesquisa em tecnologia e inovação. Então, se isso não for tratado como deve, automaticamente, muito possivelmente, a gente vai ter problema de impactos posteriores com relação ao programa, tá? Isso que eu ia falar. Como é que você prova que você vai ter impacto no DF? Na sua proposta de trabalho, no seu plano de trabalho. Vocês têm que ler o edital com muita atenção para cumprir todas as premissas do edital e deixar isso claro na sua proposta. E lembrem-se, vocês não vão ganhar o dinheiro e sair correndo. Vocês têm 1 ano de acompanhamento pelas 3 instituições aqui gestoras. Então, a gente vai estar acompanhando como você está gerando esse valor aqui para o Distrito Federal e se as ações que você se comprometeu a fazer no plano de trabalho estão, de fato, sendo executadas. Então, além de no plano de trabalho, na sua proposta, isso está explícito e bem claro, porque vai ser avaliado, inclusive é um critério de avaliação, vocês podem olhar lá nas chamadas, a gente vai fazer esse acompanhamento. E se não tiver batendo com essas metas que vocês se proporam, a gente vai pedir para vocês fazerem essas ações. Acho que um insight que me ocorreu com a tua pergunta, e com a explicação também da Renata, é o seguinte: nós fomos selecionados por um edital também, né? Então, a gente vai até subir aí as nossas propostas, talvez, aí como sugestão,
porque lá tem um ponto do qual impacto que a gente tem que gerar com o programa. Então, se existir esse alinhamento de interesse, vai ter continuidade, né? E um dos impactos norteadores aí para todas as propostas foi a gente subir no ranking que a gente citou, né, do ranking de cidade inovadora, né, um ranking promovido pela CNI, que tem diversos aspectos lá dentro. Então, inclusive, foi fruto do comitê gestor que a Claudinha lidera aqui no Sebrae, para ser um norte para todo o ecossistema. Então, isso também está dentro das nossas propostas. Então, se tem uma startup aqui do DF que está gerando impacto nacional, global, a gente vai subir no ranking. Então, vai estar em linha com o que a gente acredita. Pessoal, se tem alguém também aqui da fase de ideação que muitas vezes não tem tanta experiência ou conhecimento, como é que funciona a elaboração de plano de trabalho, como é que funciona a parte mais burocrática e técnica, a gente tanto vai oferecer modelos para vocês, vamos oferecer filtros inteligentes, o formulário é extremamente simplificado para atender e atingir todos os públicos. E, além disso, a gente vai ter todo esse processo de acompanhamento e monitoramento junto com vocês, de forma que vocês possam nos procurar para tirar dúvidas. Então, por favor, em caso de dúvidas, nos procurem. Às vezes é um aspecto até que não está explícito no edital, que a gente pode ter que recorrer à FAP para tirar alguma dúvida. E isso é relevante, porque a responsabilidade é nossa, mas também é de vocês. Ao fazer a inscrição, vocês justificam não só porque a solução de vocês deve ser implementada, mas também como ela vai gerar impacto. E esse impacto ele vai ser medido pelas metas e pelas métricas. E isso só vai ser possível, gente, se for tudo conectado, se os pontos estiverem ligados. Parece ser complexo agora falando aqui, mas é porque é muita responsabilidade. Não significa que vocês não são capazes e que vocês não vão ter todo um processo de assistência ao longo também do processo de inscrição. Então, por favor, quem estiver aí no processo mais incipiente, não fuja. Nós queremos vocês que estão com medo também, porque vocês são os nossos catalisadores. Opa, boa noite. Eu sei que o ideal é a empresa estar enquadrada em uma fase específica, mas às vezes ela está ali no limbo entre duas fases e eu acabei lendo aí que ela pode participar de duas fases, pode se inscrever em duas fases, não participar, né? Como é que vai ocorrer essa situação? A pessoa faz duas inscrições, uma em cada fase, ou vai ter algum momento para a pessoa marcar quais as fases que ela quer fazer parte? E tem só mais uma pergunta. O colega até citou aí a questão, se a empresa estiver participando de outro edital, por exemplo, Tecnova, alguma coisa do tipo, ele pode participar desse sem nenhum prejuízo ou é limitado participar de um edital ou outro? Vamos lá, acho que primeira, né? Pode submeter para duas fases. O que acontece? A gente desenvolveu o formulário para que você faça por uma única fase. Então, quando você botar para uma fase 2, está construindo tudo. Não, eu vou fazer para a fase 3 também. Vai ficar a fase 3, que é o último. Né? Então, a gente fez de uma forma que é uma única fase de fato. Tá? Então, o que eu estou... Mas ainda sigo na dúvida, estou na dúvida, 2 ou 3. Nosso trabalho, durante esse processo, vai ser de retirar essa dúvida. Tem que estar muito claro para você que é fase 2 ou 3 que você tem que participar. Vai ser papel aí, no caso, né, da Cotidiano com o Instituto Multiplicidade, tirar essa dúvida em tempo de inscrição. Só para complementar, então essa questão de ficar maior nota, a que obtiver maior nota em determinada fase vai ficar, não existe. É a última inscrição. Isso, o 15.4 é o item do edital, que tem essa questão da média, vai ser retificado também. Boa noite. Beleza? Acho que tem uma outra pergunta, né? Do Tecnova. O que a gente tem feito, e até em função de dificuldades com auditorias externas, tá? Nós criamos os programas dentro da fundação. Então, tanto para a academia quanto para os editais do setor produtivo, todos são em programas. Então, qual é a regra da FAP hoje? Você pode participar, você pode ter um edital, um fomento em cada programa. Então, o programa do Tecnova é diferente do programa Start BSB. Então, sim, você pode se inscrever um em cada um. O que você não vai conseguir fazer?
apresentar o mesmo projeto, porque aí existe uma outra figura auditável, que é o sombreamento de projetos. Então, o que eu não posso fazer é dar para o mesmo projeto 2 fomentos diferentes. Então, ele pode ser uma evolução, ele pode ser uma pesquisa básica, ele pode ser uma outra... O projeto tem que ser diferente, senão um dos 2 vai dar sombreamento e aí você vai ser eliminado. E aí você vai perder para você mesmo. Ficou clara essa questão da fase 2, fase 3, porque, de fato, isso foi uma mudança do edital e ainda ficou um resquício da retificação do item 15.4, que fala da média da fase 2 e fase 3. Isso vai sair. Então, são aplicações únicas, independentes para as fases. Boa noite. Complementando a pergunta anterior, no caso onde já foi contemplado em um edital, no caso do Learning, que é o meu caso, como é que eu sei que ele é do mesmo programa ou não, do Start BSB ou do Tecnova? Programas separados. O programa Tech Learning era um programa, o programa Start BSB é outro programa. Qualquer e o Tecnova é outro programa diferente. É um programa diferente. Você deve ser professor, é isso? Não. Então, como é que você aplicou para o Learning? Eu sou... Não, é porque a professora que aplicou muito bem. o projeto. Eu sou aluno de mestrado. Você é parte da equipe, não tem nada a ver com o Learning. Independentemente disso, você poderia, se você fosse a sua professora, doutora, tal, aplicar para o Learning e para o Start BSB. Porque são programas diferentes. O objeto do programa é diferente. Tá? São editais diferentes. Oi, pode falar? Pode. Tudo bem? Só complementando aqui, porque acho que vocês foram responder e a gente se perdeu na resposta. Aqui, ó. O cronograma de desembolso, por exemplo, na fase 3, como é que funciona? São lá 200 mil, se eu não me engano, né? Em que momento isso é acreditado nessa conta conjunta do BRB? E como é que funciona o cronograma de desembolso? Posso responder aqui, né? Assim. Você vai receber nessa conta parcela única. E você vai gerir esse recurso. Em que momento? No momento de zero, na hora que assinou o contrato, abriu a conta, o recurso vai ser creditado. E você vai gerir esse recurso. O que foi falado aqui é que você tem que ter diligência e prestação de contas de acordo com o seu plano de trabalho para não ser incoerente. Você botou lá, recebeu 200 mil. Seu plano de trabalho fala que você vai gastar 50 mil a cada 4 meses. Só fazer rápido. Uhum. E você gasta tudo no primeiro mês. Está gerando uma incoerência com o seu plano de trabalho. Você vai ter dificuldade na prestação de conta. Não, tranquilo. Beleza. Só complementando rapidinho, gente. Vocês vão botar assim, mês 1, eu vou contratar tal prestador de serviço, eu vou comprar tal equipamento. Mês 2, vou pagar de novo algum prestador de serviço, vou fazer alguma aquisição. Mês 3, vou participar de algum evento e aí eu vou ter despesas com diárias e passagens aéreas. Isso é a sua gestão e isso que tem que estar de acordo com o seu gasto, tá? Se você no mês 2, você percebeu que você vai ter que adiantar um gasto que você tinha previsto para o mês 5, entrar em contato com a FAP e pedir autorização para fazer essa mudança no seu cronograma físico-financeiro. Tá? Então, no cronograma físico-financeiro, atividades que eu vou realizar, os valores que eu vou gastar, como que eu vou distribuir esses gastos ao longo dos 12 meses. E isso tem que estar certinho. A gente sabe que o planejamento ele vai sendo alterado, porque às vezes alguma coisa acontece ali, aqui, e a gente precisa antecipar ou atrasar gastos. Precisou fazer isso, e-mail para a FAP, e ela vai autorizar esse gasto. Vocês vão ter que elaborar um novo cronograma físico-financeiro, a FAP vai aprovar, e esse é o novo planejamento que você vai seguir. Só complementando na questão da fase 3 especificamente, que o recurso é maior e essa questão pode antecipar e tal, pode estar mais volátil, né, como a Juliana falou, pode estar, né, o mercado pode estar pressionando mais essa questão. A gente vai disponibilizar esse acompanhamento para facilitar a prestação de contas. Também é dever nosso, como instituição gestora, fazer com que você use bem o recurso. Né? Então, também
iremos auxiliar nessa questão da prestação de contas, né? Mas a responsabilidade é sua. Acho que esse é um ponto principal aí. Essa situação do plano de trabalho, esse é o nosso formato de trabalhar, tá? Então, é muito simples. Não é que você não pode gastar o dinheiro. Você pode, deve, e você tem que cumprir com o teu objeto. É esperado da FAP... O que eu espero de você? Eu espero que você cumpra o seu objeto com sucesso. Então, você pode... É esperado que em projetos de inovação você tenha um cronograma, cronograma financeiro que em algum momento ele vai precisar ser modificado. Só que você precisa pedir autorização. Então, você precisa, de fato, mandar um e-mail, você vai esperar a resposta dizendo assim, ok, e aí a FAP vai devolver e fala assim, pode fazer, e aí você pega e você está garantido que você pode fazer aquele gasto sem problema, tá? O proponente, né? Vai ser um CPF. Como é que está na fase 3? A regularização dessas certidões é só para o proponente. Se você tem um sócio que tem alguma pendência em alguma dos tribunais, etc., Receita, isso não vai interessar. O CNPJ precisa estar regular e o proponente. Tá bom? Pessoal, principalmente para quem nunca mexeu com isso ou tem pouca experiência, como é que você presta contas do dinheiro bem utilizado? Evidências. Então, extrato do dinheiro, foto do produto, nota fiscal. Então, é o cuidado, tá, gente? Não é, ai meu Deus, vai dar tudo errado. É o cuidado de, ao longo do processo, pedir a emissão da nota, guardar, fazer um arquivo. Em caso de dúvida, nos aciona. E também, gente, o que a gente indica é que vocês tenham, claro, um contador que possa auxiliá-los ao longo de todo o processo. Nós temos mentores, todas as executoras têm mentorias, mas é fundamental para qualquer empresa crescer ter esse acompanhamento para poder tirar dúvidas ali de maneira mais específica e direcionada. Para aqueles que têm alguma dificuldade com contadores, as faculdades, normalmente, elas têm aqueles escritórios de atendimento à população, né? Que são áreas voltadas para extensão e tudo mais. Eu sei que a UPS tem, acho que o CEUB tem também contabilidade, salvo engano, a Católica também tem. Então, existem também programas gratuitos, né? Ou seja, que vocês podem buscar ajuda. E o Sebrae também, que é nosso companheiro, de repente também pode fazer alguma orientação para algum consultor de contador também, eventualmente, né, Claudinha? Também pode ser o Sebrae, também pode ser um ponto de auxílio, né? Um ponto de referência. Por gentileza, como a Renata falou... Rapidinho, deixa só a gente complementar. Aqui no FAQ e no edital também, existe, o edital está vinculado ao manual de prestação de contas da FAP. Então, se vocês têm dúvidas sobre como é que funciona essa prestação de contas, eu, inclusive, recomendo vocês darem uma lida de como que faz essa prestação de contas, porque a partir do dia que o dinheiro entrar, vocês já estão rodando nesse modelo. Tem que fazer orçamento, tem que ter nota fiscal, tem que ter o extrato bancário, tudo. Nós somos a sua Receita Federal aqui, que a Renata falou. E no FAQ, a gente linkou direto o link onde vocês já podem acessar esse manual, porque no edital só menciona que vocês estão orientados pelo manual, mas a gente já botou o link para facilitar o acesso a vocês. E vocês também ficam responsáveis por essa prestação de contas por 5 anos. Então, tem que guardar tudo por 5 anos. E não se enganem, quando passar 3 anos, porque pode ser que no 5º ano, como aconteceu comigo no meu primeiro edital, a FAP ligou para mim e eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu tinha encerrado a conta e eu tinha esquecido de fazer o retorno do que rende. Você tem que, depois que encerrar a conta, uns 2 dias depois, voltar no BRB para retirar o rendimento que teve daquele 1 dia ali do encerramento da conta. Eu nem sabia que tinha isso, me esqueci, né? São tantos processos que a gente segue. E foi lá, no 5º ano, eles me ligaram e falaram, Juliana, você esqueceu. Eu falei, poxa, podia ficar para mim esse rendimento, porque em 5 anos rendeu para caramba. Então, é muito importante vocês conhecerem esse manual de prestação e contar, com certeza, com a ajuda de um contador. Facilita muito. Uma questão que a gente também vai fazer é trazer parceiros
novos parceiros para o programa. Então, a gente vai ter uma chamada conjunta aqui entre as 3 instituições para ampliar o rol de benefícios que vocês, startups selecionadas, vão ter. Tá chovendo. Então, assim, créditos em nuvem, parceiros de escritório de contabilidade, escritório de advocacia, né, empresas especializadas em alguma questão, né, mais técnica voltada ao produto. Então, a gente vai ampliar o rol de benefícios de acordo com as necessidades que a gente vai identificar das empresas selecionadas, tá? É importante essa questão do rendimento, porque o que vai rendendo na conta aplicação, porque esse dinheiro fica sempre vinculado a uma conta de aplicação, ele também pode ser utilizado. Então, vai chegando para o final do processo, vai tendo lá um dinheirinho que está guardado, né, que se tiver na conta vinculada, ele vai render, e o rendimento é bom, né? Não tem taxas, enfim, né, uma conta que a FAP abre, né, junto com vocês. Vocês podem pedir o remanejamento desse dinheiro para usar no finalzinho do processo. Então, também é uma dica. Não são só coisas ruins que a gente tem, né? Ela não sabia, não usou e devolveu, mas vocês poderiam não ter devolvido, falar, olha, tem um dinheirinho ali, eu posso usar para comprar isso aqui. É só avisar para a gente que a gente vai autorizar e aí vocês usam o rendimento na fase final do processo. Renata falou do processo e falou muito bem. A minha pergunta é, o edital é um instrumento público. Tudo que vocês estão falando está no edital? Principalmente quando se trata de, nós podemos escrever em duas fases. Eu não li no edital que está escrito isso. Aí, alguém se inscreve em 2 fases, se beneficia em uma delas, e eu, que perdi, entro com o processo para inviabilizar o edital, porque a empresa ou instituição está aceitando algo que não estava no edital. O que eu estou falando procede? Nós não só somos amparados pelo edital 11, como pelo edital 10 de execução, mas nós temos chamadas acessórias e suplementares que estamos lançando hoje. Então, todas essas informações que nós estamos trazendo em primeira mão estão disponíveis publicamente para que vocês tenham a melhor assessoria possível. E ainda assim, supondo, achamos um erro, um problema, ficamos em dúvida, vocês têm essa abertura comunicacional conosco para que nós melhoremos o processo e façamos alguma retificação, se for o caso. Mas nós temos chamadas acessórias para cada fase e vocês vão ter esse amparo, não só do edital 11, mas também das chamadas que estamos lançando hoje. Alguns itens do edital têm falando que as instituições gestoras elas têm autonomia para criar essas regras. Então, vocês observem esses itens no edital. Esses itens foram os itens que a gente trouxe assim, com maior flexibilidade para dentro das chamadas, mas a gente está seguindo à risca o que está sendo falado dentro do edital. Lembrando que hoje foi publicada uma retificação. Então, pode ser que a informação que você está trazendo agora não estava no edital anterior, na primeira versão, mas já está agora na retificação. E qualquer dúvida também pode acionar a gente, né, e a FAP também. Como é que vai funcionar esse acompanhamento na fase 2, né? A gente vai ter padrinhos das startups, então a gente vai colocar algumas startups em grupo de acordo com o desafio ou com a linha temática. A gente vai ver ainda quem é que vai ganhar para fazer essa organização, mas a gente vai chamar padrinhos para essas startups. Esses padrinhos eles vão fazer um acompanhamento semanal dessas startups, traçando o plano de ação e o acompanhamento de se esse plano de ação está sendo cumprido, quais são as dificuldades enfrentadas. Então, vocês vão ter metas para bater todos os meses e atividades para serem executadas. Essas atividades, além de uma capacitação empreendedora, uma capacitação teórica, vocês vão também ter metas de ação mesmo. Então, entrevistar tantos clientes, entendeu? Desenvolver o seu plano de negócio, fazer uma validação. Pode ser que vocês tenham que caminhar alguns passinhos para trás na validação de dor, de persona. A gente vai fazer todo esse acompanhamento. A gente vai fazer um mapeamento inicial para saber onde você está, justamente para a gente conseguir medir, né, ao longo do tempo como é que foi essa sua evolução. Então, tudo isso vai acontecer na fase 2. Então, contem com bastante mentores técnicos das áreas específicas de cada startup, mentores da área de negócios também. Então, a gente vai movimentar aí bastante esse ecossistema que a gente já tem, Sebrae, a própria UNB.
várias organizações, o Hub da Indústria, né? Então, todo mundo que a gente tem acesso, a gente vai estar movimentando. Se a gente não tem acesso, a gente vai pedir acesso, né, para a nossa rede também. E aí, assim, a gente vai conseguindo tanto passar conhecimento, né, quanto estruturar melhor esse plano de ação para atender as necessidades e a gente chegar lá no fim. A gente tem métricas específicas dentro de cada instituição para bater, né? Para onde você tem que chegar, né? Os níveis que você tem que avançar. Beleza? Pessoal, um esclarecimento sobre a fase 1. A gente não é só ideação, tá? A gente trabalha com pré-incubação. Então, o processo de testagem e validação é com a gente também. A gente tem uma residência de pré-incubação, que é a última fase. A gente coloca vocês em contato direto com o mercado, preparando-os para a fase 2 ou para a fase 3, a depender do nível de maturidade que vocês ganharem na fase 1. E a gente também já trabalha com protótipo MVP. Então, é bom vocês avaliarem qual que é o diferencial em cada chamada para ver como vocês vão ser melhor amparados e atendidos, porque muitas vezes vocês vão estar justamente nesse limbo entre a fase 1 e 2 e vão precisar entender como o processo de capacitação, de imersão ou de atendimento vai ser favorável para vocês nesse momento. Testagem e validação já é o básico da fase 1 e a gente ainda traz essa questão da residência de mercado assistida por mentores, plataforma, ferramenta e todo esse processo. Assim como, por exemplo, na fase 2 vocês vão ter um olhar diferente, na fase 1 vai ser um olhar também diferente, considerando que a gente vai ter empresas insurgentes. Mas a gente considera que empresas antigas também podem estar querendo inovar em áreas novas. Antigas assim, tá, gente? Dentro dos 10 anos. Então, a gente também pode atender essas empresas, considerando que eles estão explorando novos nichos de mercado e novas soluções que não foram testadas e validadas ainda. Isso tem que estar onde? No projeto. Gente, um dos participantes perdeu um celular, acho que um Samsung, salvo engano. Então, se alguém vê ele caidinho aí nas cadeiras, dê uma olhadinha aí, para a gente ver se a gente recupera esse instrumento de trabalho. Como tem... eu não sei quem que foi que perdeu, era importante... Enfim... o segundo aviso, eu acho que a gente já está aqui há algum tempo. A minha sugestão aqui, e aí proponho agora, é que lá para terça ou quarta-feira, depois que vocês lerem todos os editais, acessarem as páginas, deem uma lida, né, enfim, e consolidem essas dúvidas, porque passam a ser dúvidas já até bastante pessoais, já da minha empresa, tal. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma live, que pode ser na quarta-feira. Isso, pronto. E aí a gente, enfim, amadurece essas perguntas, porque senão, de fato, a gente vai ficar aqui até meia-noite, certamente. E eu acho importante vocês terem esse momento para a leitura do edital e analisar quais são as dificuldades e etc. Da minha parte, o que precisar ser retificado eventualmente no edital, se tiver algum erro ou alguma coisa assim, os meninos, né, os executores vão trazer para a gente e a gente está aberto a fazer isso, porque esse edital, mais uma vez, é a primeira vez que nós estamos fazendo, então ele é o nosso MVP, então nós precisamos que ele acompanhe o amadurecimento desse grupo que está conosco aqui. Então, fica a minha sugestão para a gente ir encaminhando para o encerramento e a gente guardar essas dúvidas para a próxima live e, de repente, até semanalmente ou a cada 2 dias, até que esse processo se finalize, a gente consiga ter esse canal mais público para que a gente consiga alcançar mais dúvidas. Quem já está com o microfone pode perguntar? Só mais uma? Vamos então abrir mais 3 perguntas e a gente fecha. Só um ponto. Para a gente se comunicar com vocês, o canal mais fácil, vocês se inscreverem. Se inscreveu, coloca lá, não tô na dúvida ainda, mas coloca o que você tem, né? Não é o final, isso vai facilitar o nosso contato mais proativo, tá? Redes sociais, a gente tem agora FAPDF Start BSB, Instagram, né? E o e-mail contato@start.bsb.br. Tá? Instagram, então, se todo mundo vamos ganhar likes, seguidores. FAPDF Start BSB. Vamos nessa. Antes de tudo, parabéns pela iniciativa. Eu já trabalhei muito tempo no governo e sei o trabalho que dá, então parabéns mesmo. Até vocês estão fazendo isso aqui, nem precisariam, né? Então, agradeço aí pela generosidade do tempo.
já que abriu para sugestões ali em Health Techs, acho sempre legal colocar, porque ainda é uma questão paradigmática. Muitas vezes a gente foca muito em softwares, em plataformas. Agora, a tecnologia que a gente traz é uma tecnologia que a gente já tem. No meu caso, a Academia da Respiração, essa tecnologia que está bem debaixo do nosso nariz. Então, talvez seria o caso também da promoção direta da saúde das pessoas, né? Acho que essa é uma coisa importante também para a gente começar a incorporar dentro do nosso mindset, né? Porque é algo que eu vejo que falta em alguns momentos. No nosso caso, eu percebo que eu vi aqui os itens financiáveis, eu vi que está muito relacionado com itens de custeio, né? Então, eu queria saber, por exemplo, no nosso caso, para aceleração, a gente está bem nessa fase agora de tração para escala, para a gente seria muito importante, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo próprio, seria muito interessante a gente ter esse recurso também para que a gente possa financiar campanhas na Meta, né, Facebook, Instagram. Eu estou vendo que esses recursos, então, não estão incluídos. E talvez, no meu caso, faria mais sentido pelo programa de mentorias com vocês. E aí, por essa questão, né, queria esse esclarecimento, queria saber se vai ter algum selo que a gente vai receber, algo para além de uma instituição que recebeu o recurso da FAP-DF. E uma outra questão é que a gente está em vias de estabelecer, né? A gente está buscando estabelecer parcerias com a UNB. Eu vi que vocês preveem isso no edital. No nosso caso, é uma parceria que não tem necessariamente uma relação direta com a aceleração, mas sim uma parceria entre instituições. A gente é parceiro também de uma fundação norte-americana com sede em Nova York. Então, uma parceria de pesquisa para mensurar os impactos do nosso trabalho na redução do estresse, da ansiedade, depressão entre estudantes. Queria saber se seria o caso de eu contar com vocês para isso, ou se não, eu toco o barco e continuo fazendo as articulações que eu estou fazendo, se teria alguma vantagem em fazer esse processo junto com vocês a partir desse edital. Tem vantagem com certeza, né? Aplicar para o programa de aceleração. Nosso suporte ele vai além da subvenção, né? Então a gente está trabalhando capacitação, networking, conexão com investidores, estabelecer novas parcerias. Então vai além do que você recebe de recurso e tem que prestar conta, né? Mas o fato é que a prestação de contas daquele recurso tem algumas restrições. Isso está claro no edital, a gente precisa seguir isso. Para desenvolvimento do aplicativo, por exemplo, você poderia fazer uma contratação de terceiros. Isso está previsto no edital, tá? Aí você consegue contratar uma fábrica de software, uma fábrica de aplicativo para estar trabalhando com você dentro desse desenvolvimento. Aí eu não sei se eu expliquei, respondi tudo. Marketing não pode. Lá no edital está previsto que não pode ter, você não pode pagar impulsionamento de posts, né? Não pode pagar mídias sociais, esse tipo de coisa. Mas se você está na fase de aceleração, talvez um investidor já te dê uma graninha para você tocar essa parte do processo. Mas só em relação tem que olhar no manual de prestação de contas, mas a princípio é bem parecido com a lei de licitação, tá? Vamos mais uma última pergunta e a gente encerra. Quarta-feira, 7 horas, live. Lancei essa, a gente vai divulgar aqui no site, tá? E aí no Instagram e tudo mais. E certamente, se tiverem mais perguntas, a gente vai disponibilizar novas oficinas, novos encontros como esse. A ideia é sanar dúvidas. Fraz, eu tenho mais uma pergunta aqui. A pergunta é aqui, ó. Isso. Tava com o microfone. Eu ia fazer no lugar do Breno aqui, inclusive. Então talvez abarque a pergunta dele, que é sobre submeter em diferentes categorias, tá? A Apolos vai submeter na fase 3, com o CNPJ da Apolos, e vamos dizer que internamente a gente quer desenvolver uma outra tecnologia. Eu vou ser o proponente como Apolos e vou submeter na fase 3 e ter uma ideia dentro da Apolos. E aí eu pego um outro sócio que não vai ser proponente e consigo colocar ele como pessoa física para submeter na fase 1, por exemplo? CNPJ diferente. Excelente. Então essa foi a primeira pergunta. Se CNPJ for diferente, pode. Proponente diferente, pode. Beleza. Tem que ser os dois. Não pode. Mesmo com proponente diferente. Beleza. E aí o que ficou ambíguo é o trabalho se eu vou submeter para 3. E aí, mas na verdade a maturidade da minha empresa não está para 3. Foi o que eu entendi do burburinho da galera. A Cotidiano e o Instituto Multiplicidade vai fazer esse trabalho de selecionar e de colocar para uma outra fase?
Não, a gente não pode assumir esse risco, né? Você tem que fazer essa escolha de identificação de qual fase você está, porque imagina se eu falar, você está na 2 e você não passa. A responsabilidade é minha. Então, você tem que fazer essa escolha. O que a gente vai fazer é, dentro do site, ter como se fosse aquele quiz de, tipo, qual fase você encontra. Você vai preencher e a gente vai te dar... O site vai te dar uma orientação, uma dica, né? Com uma justificativa de por que você foi colocado naquela fase. Você vai avaliar e ver se aquilo ali está condizendo com a sua realidade. É uma boa dica. Mas não tem como a gente colocar, né? E é um risco. A gente vai ter mais uma pergunta, porque as 2 últimas foram rápidas, mas é a última mesmo, encerrando. A gente queria muito responder a noite toda para vocês, mas não dá. Boa noite. Não, obrigado. Uma pergunta. O que acontece? A gente está na fase de validação do produto. Eu já investi em software, já investimos no aplicativo. A Junta Comercial está segurando a nossa alteração contratual desde junho. Já paguei a 2ª vez a taxa de alteração contratual. E eu queria saber, nesse enquadramento dos 3 critérios que vocês estabeleceram, se vocês vão dar o suporte, feedback para a gente, para saber em qual âmbito nós vamos entrar. Eu participei do programa Start BSB em 2020. E na fase 2, tinha uns itens, inclusive o item aplicação de capital semente. Mesmo eu colocando lá que eu não precisava de alguns itens como diárias de hotel, hospedagem, passagem aérea, material de consumo, porque isso eu estava investindo de capital próprio, e o site me indicou que eu poderia fazer isso, que lá tinha uma lacuna que eu preenchi, neste momento não se faz necessário. Eu fui impugnado pelo sistema, não passei da fase 2 e eu impetrei um recurso e não passei, né? Então, assim, o sistema em si, ele é lindo. Eu participei, fiquei entusiasmado com o Start BSB e eu acho que, nesse momento final, eu me senti prejudicado, porque eu preenchi todas as lacunas, eu fiz tudo que me pediu e vocês falaram que eu não tinha preenchido porque eu não coloquei valores. Tá. O site, ele não vai fazer a avaliação com uma inteligência artificial nem nada. A gente vai pegar o formulário que vocês preencheram. Isso. A gente vai mandar esse formulário para avaliadores ad hoc, que vão ser avaliadores externos. Eles vão fazer essa avaliação. Cada projeto vai ser avaliado por pelo menos 2 avaliadores ad hoc. Ele vai ler o teu projeto. Ele não vai ser impugnado por sistema no Start BSB. E aí, vocês vão receber nota por critério, que aí tem explicado direitinho na chamada como é feita essa avaliação. E aí, quando sair o resultado preliminar, vocês vão sair assim, o nome da empresa, o proponente e a nota geral que vocês ganharam pelo projeto de vocês, que vai ser a média das avaliações ad hoc. E aí vai estar ranqueado pela maior nota até a menor nota. E aí, em cada fase, né, a ideação vai selecionar as 50 primeiras, a gente vai selecionar as 30 primeiras, o Frois vai selecionar, no caso, a Cotidiano vai selecionar as 20 primeiras. Já vai estar meio que selecionado, né? E vocês vão ter 3 dias úteis para entrar com recurso. Então, se você olhou a sua nota e você não concordou com aquela nota por quesito que você ganhou, você pode entrar com um recurso. Lembrando que o recurso, a gente não adiciona informação nova. Então, se você não colocou o valor e era obrigatório você colocar o valor, pode ser que venha esse feedback para você e você não tenha a chance de colocar. Mas se não se aplica ao seu caso, por exemplo, eu não vou gastar com passagem, você não precisa colocar, não é obrigatório, você coloca 0, tá? Eu acho importante, assim, sempre que você não for gastar, coloca 0, não deixe em branco, porque pode ser que isso dê uma dúvida ali pro avaliador ou pro sistema, né? Se tinha um valor ali e não apareceu. Então, preencha com 0 quando você não for gastar. Ou bota assim, não se aplica. E indique alguma coisa nesse sentido. Mas você não é obrigado a ter todas as rubricas, porque você pode não querer fazer viagem. Eu acho que a questão da dúvida das fases, mas acho que é só porque a turma está aí até sexta, né? Acho que mas, assim, a dúvida das fases, a gente está recebendo isso direto. Todo mundo, qual fase? Então, o que eu falei é que nós iremos disponibilizar uma forma de você se autoavaliar. E depois você decide qual fase você vai aplicar. Nós estaremos participando de várias ações explicando
o que a gente busca em cada fase. Nós falamos várias coisas aqui hoje. Então, né, cabe cada um dos proponentes entender qual é a sua fase e aplicar. Beleza? Então, agora, finalmente... Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo interesse pelo programa. Eu espero que a gente saia vitorioso aí no final desses 3 anos, que esse programa possa atender e ele possa ser renovado com mais força para o Distrito Federal. Até quarta-feira, então, às 19 horas. Qualquer dúvida, e-mails da FAP, né, relativos aos editais, as 3 empresas executoras, o Instagram tanto da FAP quanto o do Start BSB FAP. Então, nós temos muitos canais de comunicação aí para tentar solucionar as dúvidas de vocês até o dia 18, que é o dia D para vocês, né, que é o último dia de inscrição. Espero que a gente consiga. Boa noite a todos e enjoy it!